Como a irmã chama, irmã? Aparecida Alves da Silva. Conte a benção, irmã. A minha benção, eu estou muito alegre, muito feliz por estar diante desse microfone a contar a minha benção, que foi tão milagrosa e tão acontecida por a mão de Jesus Nosso Senhor. A minha benção, eu sofri um acesso desde de idade de 17 anos. Então, levavam eu para os médicos, o médico não sabia o que eu tinha. E muitas vezes fui ao médico, faz meses mesmo andei pela mão dos médicos, jogado por um e por outros. Aí, quando foi na segunda-feira desta semana, a minha mãe me trouxe aqui para esta igreja com o endereço que um motorista do táxi deu para ela. Ela me trouxe eu aqui, entrei carregado dentro desta igreja, dessa casa de Deus, de Nosso Senhor. E aí, quando o irmão começou a falar aqui na frente, eu já fui melhorando, já me deu um arrepio, já comecei a abrir os olhos, e aquilo, já fui voltando ao normal que eu era. Depois minha mãe já falou para minha irmã assim, ela já está melhorando, viu como foi bom? A fé vale por tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo vale mais do que tudo. Ele é o Pai nosso, Ele é o verdadeiro, Ele é nosso médico, Ele é nosso operador. Ele é que vai curar a sua irmã e Ele nunca mais vai deixar voltar esse acesso nela. Se ela for curada, meu Senhor Jesus, essa igreja será minha. Aí eu peguei e fiquei sentado no meu lugar. Quando o senhor chegou aqui à frente, meu irmão, aí eu peguei, quando chamou as pessoas endemoniadas, eu vim, me deu aquela força em minhas pernas, me deu aquela coragem, e eu vim para a frente sozinha, eu e Deus. Aí cheguei aqui, quando o irmão pôs a mão em minha cabeça, eu caí. Mas eu só vi que eu sentia a dor de cabeça muito forte e eu caí, não vi mais nada. Quando eu voltei em si, o irmão disse que era um acesso que eu tinha, mas que aquele acesso era de tanto me carregar para o centro, esses espíritos maus já tinham invocado, tomado conta de mim. Mas em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele retirou tudo isto. E agora, graças a Deus, eu me sinto tão feliz, tão contente, com meu coração já aberto para Jesus. Se Jesus achar que eu disse, graças a Deus estou liberta, não deu mais acesso, não sinto dor de cabeça que eu sentia. Estava muito seguidos os acessos? Estava assim, seguidos. Faz um mês que eu, seguidamente, eu tive nas mãos dos médicos. Os médicos examinaram. Estava todo dia? Todo dia. Aí na terça-feira dessa semana passada, eu saí, né, o médico pegou, me mandou para casa, eu peguei, fui embora para minha casa, quando chegou lá, passei na terça-feira, eu cheguei em casa, na quarta-feira só passei em casa, na quinta-feira eu tornei e saí de novo da minha casa. Eu não podia ficar dentro da minha casa, eu moro no fundo da casa da minha mãe, num quarto, eu não conseguia ficar lá dentro, eu não podia entrar lá dentro, porque tinha uma coisa que me empurrava. Agora, graças a Deus, em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui e entrei na minha casa, do dia da segunda-feira, quando eu saí daqui, eu já entrei na minha casa, já estou tomando conta de meu filhinho que tem 1 ano e 3 meses, que eu não mais conhecia meu filho. Agora já conheço ele, e em nome de Jesus... Sei que a irmã nunca voltava em si, ficava assim meio sonsa. Ficava tonta, eu não conhecia ninguém. Nem meus pais, ninguém. Agora, graças a Deus, em nome de Jesus, Senhor, em perfeito juízo, e estou muito contente, porque é Jesus que conseguiu me curar. Nosso Senhor Jesus. Uma mora onde? Eu moro na Vila Carolina, Rua Benedito Augusto Ferreira, número 69. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus, por mais uma senhora que quero contar a libertação, dos ataques que ela sofria, mas ela vindo aqui foi libertada para a glória de Deus, nosso Senhor. Como o senhor chama, irmão? João Gregório Marques. Conte a bênção, irmão. A bênção é de uma filha minha. Há 3 anos passados, ela foi desenganada do médico. O médico achou que ela não havia motivo para operar, porque se operasse da maneira que ela estava sofrendo a enfermidade, ela não escapava, porque ele já tinha operado 4 e não escapou nem. O que é a enfermidade, irmão? É a enfermidade do pecado. Pode entender, né? Então, eu como pai, se emocionei e consegui pedir a Deus que me ajudasse, até naquele momento que ela merecesse, que Ele pudesse perdoar os pecados. Deus me ouviu, perdoou os pecados dela. Ela teve 42 dias no hospital, brigando com o médico. O médico pôs ela com bebe mental, como louca. Disse que ela não tinha que ir para o frango da rocha e para a outra repartição. Eu trouxe ela aqui. Graças seja a Deus, a voz da vossa misericórdia.
Freud apontou ela em momento, foi operada, estação curada, sem sofrer nenhum problema. Deus perdoou todos os pecados dela. O senhor mora onde, irmão? Eu moro no Caté Solúvel. Só por dizer que estou nervoso, o nome da rua não tenho, só tenho o nome da casa, 40. Graças a Deus. Ficamos obrigados, viu, irmão? Como a senhora chama, irmão? De Janeiro Maria da Silva. Conte a bênção, irmão. Eu recebi 2 bênçãos com os poderes desta igreja Deus Amor. Eu sofri há mais de 12 anos, sofri uma inflamação interna, internava, os médicos faziam todos os exames, e depois o médico falou comigo, se eu não tratasse daquela enfermidade, eu ia afetar a minha família toda. Mas, graças a Deus, aqui na igreja Deus é Amor, eu recebi a bênção e dessa enfermidade estou curada, graças a Deus. E outra bênção que recebi, tinha uma dor muito forte por cima do coração. Fazia exame, os médicos falavam que era pressão muito alta. Eu sentia muito cansaço, não aguentava andar, não aguentava subir morro, me doía todos os nervos do pescoço. Mas, graças a Deus, agora estou completamente curada com a bênção de Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. A senhora mora onde, irmão? Eu moro em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, bairro Industrial, Avenida Marginal, lote 16. A senhora escuta o nosso programa, irmão? Escuto, a minha filha mora aqui, ela escreveu pra gente, dando o endereço direitinho, então meu marido liga o rádio e nas horas a gente ouve. E depois viemos pra aqui, nós chegamos aí no dia 3 de fevereiro, descansamos, no dia 6 de fevereiro começamos a vir aqui. E graças a Deus estou completamente curada e está minha filha aqui também para dar a testemunho da cura. Honras e glória ao nosso Jesus, por mais uma irmã que acaba de contar as bênçãos recebidas através das nossas orações da igreja Deus e Amor. Como a irmã chama? Meiras Castidade. Conte a bênção, irmã. Eu sofri há 4 anos de nervo. Desmaiava, caía no chão. Os médicos me desenganaram, falavam que eu não tinha cura mais. Minha mãe e meu pai viviam aborrecidos por causa disso. Eu não tinha jeito de trabalhar, ia sair para o serviço, não conseguia trabalhar. Graças a Deus, vi que estou curada. Há quanto tempo você sofreu disto? 4 anos. Está liberta. Graças a Deus. Onde nós moramos? Moro em Minas Gerais, cidade de Juiz de Fora, bairro Industrial, rua Avenida Marginal, número lote 6. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais uma moça que acaba de contar a libertação para a glória de Jesus através das nossas orações. Como a senhora chama, irmã? Luzia Joana Silva. Conte a bênção, irmã. Eu agora, nessa entrada desse ano, eu dei uma doença que médico nenhum sabia o que eu tinha, desenganou tudo. Eu estava com morte, Natal e dia de ano, passei com os olhos parados, vizinhos chorando e tudo. Não tinha, nada me curava. Atravessou um negócio na minha goela, parecendo um molho de capim. Eu só vi o gosto de capim e mais nada. E tomando remédio, injeção, já estava que não podia mais. Falei pro meu filho, falei, ó, agora não tomo mais nada, corta tudo quanto é remédio, só quero ir no ponto-socorro de Jesus, mais nada, se eu não sarar. Mas isso não ficar nem em pé, era carregado feito neném. Ele falou, amanhã eu levo a senhora. Quando foi no outro dia, ele me atravessou nos braços, me carregou, botou no carro, me trouxe aqui. E trouxe uma moça para me segurar no banco, porque eu não parava nem sentada. Quando foi a primeira cura, meus braços estavam assim. Mandou pôr os braços para cima, pôs lá e caí. Pum. Aí eu mandei a moça me segurar os braços. Quando começou a cura, os braços foram indo aqui. Quando deu no meio, os braços já estavam aqui assim. Quando acabou, eu descia sozinho. Eu sei que quando acabou a segunda, às 5 horas, que ele veio para me buscar, eu já não tinha mais nada, estava sanzinha. Graças a Deus, graças a Jesus, mas saí, eu vim carregada, porque aonde eu estava fazia assim, ó, não podia ficar em pé, né? E quando foi para sair, eu já senti sadia, né? Mas fiquei calada. Quando ele chegou, com licença, gente, com licença, quer pegar minha mãe aí. Quando ele chegou para pegar eu feito neném, eu falei, eu vou em pé mesmo. Eu já dava vontade de rir, viu? Eu vou em pé. Ele me segurou de um lado, a moça do outro. Quando chegou na porta ali, ele disse assim, eu falei com ela, larga meu braço, larga. Não, a senhora cai, aqui é a escada. Eu falei, larga meu braço, ela largou. Eu fui, peguei ele, empurrei pra lá, falei, larga meu braço. Mãe, aqui, falei, larga meu braço, não preciso de você mais não.
Desci caminhando, atravessei a rua, entrei no carro dessa doença e eu tô santo perfeita. Agora, mora onde, irmã? Eu moro na Vila do Mercino, na rua Antônio Barreiro, 161. Glória a Jesus. Ficamos obrigados, viu, irmã? Honra e glória ao nosso Jesus. É por uma senhora já de bastante idade que acaba de contar a bênção alcançada do Senhor Jesus. Ela veio aqui carregada como uma criança, diz ela. Não podia ficar nem assentado. Para ficar assentado era necessário uma pessoa o segurar ou encostar. Mas louvado seja Deus, que ela entrou aqui carregada, mas saiu andando para a glória de Jesus. Como ela acabou de contar, está sã para a glória de Deus. Como a senhora chama, irmã? Maria Aparecida Araújo Silva. Conte a bênção, irmã. Eu era tuberculosa, irmão. Estava com o papel tudo pronto para ir para Campo de Jordão. A ambulância foi me buscar em casa e não quis vir. Aí vim para cá. Cheguei aqui, o senhor fui revelado. Aí dali 3 dias, fui tirar a chapa do pulmão, não tinha mais nada. Para a honra e glória de Jesus. Quanto tempo mais ou menos você sofria dos pulmões? Uns 2 anos, mais ou menos. A irmã foi revelada que está curada. Graças a Deus, irmão. Quer dizer que depois de 3 dias que a senhora esteve aqui, a senhora voltou a tirar nova radiografia médica e constatou curada. Graças a Deus. A senhora mora onde, irmão? Jabaquara, a rua Taquaritiba, número 45, cidade de Leonor. Como a senhora chama, irmã? Náguia Sarbópolis. Conte a benção, irmã. Sabe, irmão, eu tive um tempo que as coisas lá na minha casa estavam tudo contrário. Meu esposo não é crente, eu sou da Batista. E ele até proibia eu ir na igreja. Então eu estive meio afastada e eu estive muito enferma. Eu estava com a coluna fora do lugar e fui até em médico, mas o médico fez um exame e me deu um remédio. E o remédio foi até pior. Então, minha irmã lá, vizinha minha, falou assim, olha, irmã, eu sei um missionário que ele ora e cura a enfermidade. Não custa a senhora aí tentar ver se a senhora fica boa, porque a senhora anda sempre doente. E tive até de cama já, com a coluna fora do lugar. Aí eu falei, mas um homem curar, acho que é difícil, pouca fé, né? Mas eu vim aqui na Igreja Deus e Amor pela primeira vez, e tinha uma senhora aí conversando, eu cheguei meio cedo, e nós ficamos aí conversando, ela contando as bênçãos pra mim. E aquilo me encheu tanto eu de fé, que eu tive muita fé mesmo, fé viva no Senhor Jesus Cristo, porque eu já fui crente desde menina, mas nunca vi bênção assim na igreja como está aqui. Então eu fiquei com aquela fé e falei, hoje, se Deus quiser, Jesus vai me abençoar, que eu vou ser curada. E quando o senhor começou a orar, a primeira pessoa, parece, ou segunda, que eu não lembro, tem mais de 1 ano, acho. O senhor chamou eu levantei a mão pensando se é mesmo eu. Então, era mesmo. E Jesus me curou na hora, fiquei boa. As bênçãos que eu tenho recebido aqui, se for contar, não tem conta, viu, irmão? Graças a Deus. Graças a senhora mora onde, irmão? Eu moro em Carapicuíba, Rua Mirindiba, Vila Dirce. Rua Mirindiba 49. Quanto tempo mais ou menos você sofreu da coluna, irmã? 1 mês. Mas eu estava num estado que no fim eu não podia nem andar. Eu vim aqui muito com sacrifício na companhia da minha vizinha, que é crente de outra seita, mas ela gosta muito da... A senhora foi revelada, está curada. Estou curada completamente, graças a Deus, e não sinto mais nada. Eu não podia nem virar na cama. Quando eu queria virar, eu chegava até a gritar. Aí vim aqui, foi que Deus me resolveu, curou mesmo. No mesmo dia a senhora se sentiu curada já? No mesmo instante que eu vim pra frente, eu andava torta, bem assim. E eu esqueci, vim boa já quando o senhor me chamou, daquele instante fui pra casa boa, no ônibus de pé até em casa. Graças a Deus. Ficamos obrigados, maravilhoso testemunho de bênção que esta irmã cabe relatar, recebido através dos dons do Espírito Santo na Igreja Deus é Amor. Ouvintes, está comprovado que o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme diz a sua palavra. Está confirmado aí pelos testemunhos aquilo que o Senhor Jesus diz: tudo que pedirdes em oração crendo recebereis e tê-lo-eis. Daí está comprovado, ouvintes, daquilo que diz o Senhor nosso Deus: eu sou o Senhor que te sara. Ouvimos Dona Aparecida da Silva, que sofria ataques, vivia internada
constantemente devido a ataques horríveis. Foi para todos os lugares a busca da libertação desses demônios de epilepsias, digo melhor, para se libertar dessa epilepsia, e cada vez pior. Mas louvado seja Deus, que a sua mãe trouxe ela carregada. O desmaio era constante, ela já não podia mais tomar conta da casa, nem do seu filhinho. Que coisa triste, ouvintes, esta mãe não tinha como cuidar do seu filho, porque o diabo derrubava em qualquer lugar, dando o ataque chamado epilepsia. Nós sabemos que é o demônio que estava nesta dona Aparecida da Silva. Mas a sua mãe, colocando num táxi, trouxe até a porta da igreja, e os irmãos ajudaram a carregar, as irmãs obreiras ajudaram a carregar para dentro da igreja. E logo que ela chegou na igreja, ainda continuava desacordada, mas logo na primeira oração, ela já acordou-se daquele sono, daquele ataque. Mas na hora que eu orei por ela, ela caiu possessa de demônios, e após a oração, que nós expulsamos o demônio, ela ficou completamente liberta, e já voltou a testemunhar que nunca mais o diabo deu ataque em sua vida. Também a jovem Silva sofria desmaio, não podia trabalhar. Que coisa triste, porque dava o desmaio, ataques no próprio trabalho. Mas, vindo à igreja Deus de Amor, Jesus o curou e voltou a testemunhar que nada sente mais, para a glória de Deus, nosso eterno Pai. Também Dejanira da Silva, há 12 anos, ela sofria de infecção, tinha dores horríveis em cima do coração e pressão alta. E o médico dizia que a pressão alta era devido àquelas dores em cima da musculatura do seu coração. Mas louvado seja Deus, que vindo à igreja Deus de Amor, agora está curada e pode testemunhar que só o Senhor é Deus. Nosso senhor João Gregório Marques testemunhou emocionado, com lágrimas nos olhos, a respeito da sua filha, que estava, diz ele, com uma enfermidade do pecado. Realmente estava oprimida por Satanás, e era necessário operar, porque a enfermidade era grave. Seu pai não quis revelar qual era a enfermidade, mas disse a enfermidade do pecado. Realmente, o salário do pecado é a dor, o salário do pecado é a enfermidade, o salário do pecado é o desespero. Mas aquele pai aflito veio à igreja Deus de Amor orar comigo, orar com a igreja, e Deus, na sua infinita misericórdia, atendeu a sua oração, porque se ela operasse, os médicos disseram que era morte fatal, porque já tinha operado 4 daquele mesmo mal que a sua filha sofria, e elas já haviam falecido devido à operação gravíssima. Mas louvado seja o nosso doutor Jesus Cristo, libertou a sua filha. Diz que ela brigava com os médicos até disseram que ela era débil mental, constataram até dizendo que ela era louca. Mas para o nosso Deus não há tipo de enfermidades, seja de pecado, seja de loucura, seja do que for, o nosso Senhor opera, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também Maria Aparecida Silva era tuberculosa, constatado pela medicina, e no dia que a ambulância foi em sua casa para levar para internar em Campos do Jordão, ela não quis ir, então ela veio para a igreja, e vindo à igreja, o milagre aconteceu. Ela recebeu oração, e dali 3 dias, ela voltou a tirar nova radiografia, e constatou que está completamente curada da tuberculose, para a glória de Deus
nosso eterno Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome é dado glórias, como diz a tua palavra. Também, Dona Naide sofria da coluna horrivelmente. Ela diz que ela era de outra igreja e não podia crer. Sua vizinha falou dos milagres para ela, que Deus está realizando na igreja, Deus de amor. E ela até zombou, dizendo: o homem curar? Sim, o homem não cura, ouvintes. É o que muitos pensam, que o homem é que opera, que o homem é que cura. Não, é através da fé. Nós oramos, mas quem opera é Deus. Quem opera é o doutor e salvador Jesus Cristo. E Dona Naide, apesar de ser uma crente, ela não podia crer na cura. Mas quando ela chegou pela manhã na igreja, uma irmã começou a testemunhar para ela do que acontece aqui na igreja, Deus de amor. Então ela se encheu de fé. Diz que para vir outra pessoa, teve que ajudá-lo, porque as dores da coluna eram horríveis. Ela não suportava andar sozinho. Tinha que alguém ajudá-lo a caminhar ou tomar a condução. Esta senhora que não acreditou, mas pela insistência da sua vizinha, que veio trazer com muita dificuldade, devido ao mal-estar muito grave na sua coluna, na sua espinha, ela que foi revelada e voltou curada, e voltou a dar o testemunho que nada sente mais. E agora até seu esposo, que não era crente, agora aceitou a Jesus, devido ao milagre que Deus operou na vida da sua esposa, que há tantos anos estava nesse desespero. Glorificado, exaltado, bendito é o nome do Senhor, que continua a operar milagres e maravilhas. Ouvimos aquela senhora idosa que não podia mais caminhar. Ela pediu para o seu filho trazer carregado para a igreja. Ela diz ela que ela sentia como uma bola de capim na sua garganta. Oh, que coisa terrível! Mas louvado seja Deus, que o seu filho pôs ela no carro e veio até a porta da igreja e apanhou a sua mãe nos braços e levou para o banco da igreja e trouxe uma pessoa para segurar a sentada, porque nem a sentada ela conseguia ficar. Realmente a situação era grave desta senhora, mas louvado seja Deus, que quando fizemos a primeira oração, diz aquela senhora que aquela sua colega segurou os braços levantados, porque ela não conseguia levantar os braços, segurou os braços dela levantados. Quando foi no meio da oração, já sentia força nos seus braços e já saiu curada, curada completamente. Quando terminou o culto, diz ela que não tinha mais nada e já voltou a testemunhar que está completamente curada. Ó ouvintes, você que está doente, desenganado, com muitos problemas no lar e na família, é pena que não temos condições de comentar pormenores esses milagres que vocês ouviram, mas venha certificar, você mesmo que está doente, você mesmo que está com esta obra maligna, você mesmo que está imacumbado, enfeitiçado, que está com a vida atrapalhada, nada dá certo. Ouvintes, para isto Deus levantou a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que o povo já chamam de pronto socorro de Jesus. Anote o endereço, o senhor, a senhora que está me escutando pela primeira vez. E aqui mesmo, no centro da capital paulista, na Avenida do Estado, 4568. Eu disse Avenida do Estado, 4568. Aqui as concentrações de todos os dias, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite. Mas eu, missionário Davi Miranda, aqui estou somente às quartas, sábados e aos domingos, no horário da 1 da tarde em diante. Quartas, sábados e domingos, a partir das 13 horas em diante.
Ouvintes, chegue mais cedo para tomar lugares, porque a igreja que mais superlota no Brasil e no mundo, devido aos grandes milagres que Deus tem operado pela sua santíssima vontade e para a glória do seu santo nome. Lembre que em todas as igrejas, Deus e amor, há um homem de Deus, é adotado dos dons do Espírito Santo, para orar pelo Senhor e pela Senhora. Oremos nesta hora, amados ouvintes. Minha irmã chama, irmã. Nilson, Quanta benção, irmã. olha, desde pequeno que eu sofri uma surdeza. Então, há 6 meses atrás, assim, eu não sei mais ou menos quanto que foi, mas eu pedi o sangue de Jesus. Eu peguei e pus um óleo em cima do rádio e pedi para que Deus me libertasse da surdeza. Desde pequeno sofri de surdeza e Deus me libertou. Para a honra e glória de A nosso irmã Senhor sofria Jesus. dos dois ouvidos? Sofria, E a irmã foi curada só através do programa. através do programa do rádio. A irmã já é crente ou ainda não? Sou católica, E a irmã, que idade tem a irmã? 16 anos. Faz quantos anos, então, mais ou menos, que a irmã sofria dos ouvidos? Desde pequena, Uns 10, 15 anos. é. A irmã está sã os ouvidos, escuta Graças a Deus, perfeitamente. perfeitamente. A irmã não escutava bem, Não. precisava chamar alto para escutar. Olha, quando os irmãos falavam comigo assim, eu só não entendia nada. Só via mexendo com a boca, mas eu não entendia nada. Então você era surda, Eu era completamente surda. surda assim. Há um ano que aconteceu isso comigo, que eu fui viajar e lá não escutava nada. Que você foi curado através do programa. Quer dizer que um ano você passou, quase não escutava nada. Não, faz um ano que eu estava surda, sabe? Ah, Foi faz no mês, um ano. no mês de dezembro Quando você foi passado. curado através do programa? Faz tempo? Foi em fevereiro ou março, Está sã dos ouvidos. graças a Deus. Passou a escutar perfeitamente. Perfeitamente. Demorou muito para ouvir depois que passou óleo nos ouvidos? Não, no outro dia já estava sã. Estava ouvindo já. Estava. Você está ouvindo bem a minha voz Graças agora? a Deus, estou ouvindo. Para Você a mora honra onde, de moça? Jesus. Eu moro na Jardim da Saúde, na Rua de Barros, número 89. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por uma moça católica que foi milagrosamente curada dos ouvidos. Sofria dos ouvidos desde criança, mas de um ano para cá atacou demais a surdez, a ponto de ela não escutar nada, como diz ela. Estava totalmente surda. Mas na hora do programa, ela pôs um óleo sobre o rádio, depois usou aquele óleo, passando nos seus ouvidos, e para a glória de Deus, ela voltou a ouvir perfeitamente, como os ouvidos acabaram de ouvir, ela escutando a nossa voz, respondendo as perguntas que a ela fizemos. Honras e glória ao nosso Jesus, por esse grande milagre operado através do programa Voz da Libertação. Como o senhor chama, irmão? Fábio, até eu liberar. Conte a benção, irmão. Minha benção que eu tive muito tempo deitado, sem poder trabalhar, doente na cama, sem preocupar no corpo. E pela oração no rádio, graças a Deus, fui libertado por Jesus. O que o senhor tinha mesmo, irmão? Era uma pilação que só em mim, uma anemia, disse que era anemia, o médico procurava, não achava nada. Fui em 2 médicos, na Vila Mariana e aqui na Martim Fontes, não achava nada. Só me dava aquele remedinho, peguei e não tomei o remédio, continuei assistindo a oração e tomando água benta que a minha mãe sempre punha em cima do rádio pra mim. E graças a Deus fui liberto. Com 8 dias comecei a trabalhar. Está sã, irmão. Graças a Deus. Não sente mais nada. Graças a Deus. Posso subir morro, não aguentava subir morro, só aquela fraqueza que cada vez acabando comigo, cada vez a mais. Muita ilusão tinha na minha cabeça. Você foi curado, graças a irmão? Deus. Aqui mesmo. Pela oração do rádio. Depois eu vim na igreja, com 8 dias comecei a trabalhar. Graças a Deus. O senhor mora onde, irmão? Eu moro em São Miguel Paulista, Parque Santa Rita. Rua 15, número 24. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais um irmão que acaba de contar a bênção recebida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o irmão chama, irmão? Águido Ribeiro Sobrinho. Conta a bênção, irmão. Irmão, que eu fui operado de uma horrível enfermidade na garganta, que eu fui operado 3 vezes e não teve solução nenhuma. Eu vim aqui na igreja Deus é Amor, graças a Deus. O irmão Davi Miranda me revelou que estou curado para a glória e honra do Senhor Salvador Jesus Cristo. Não sente mais nada, irmão. Não sinto mais nada, irmão, estou curado. O senhor mora onde, irmão? Eu moro na Rua 1, Jardim Santos Dumont, 275. Que bairro é, irmão? É Rio Pequeno. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais um irmão que acaba de contar a bênção recebida de nosso Jesus. Como o senhor chama, irmão? Joaquim Gonçalves de Brito. Conte a bênção, irmão. Eu sofri uma novidade intestinal, uma cólica no intestino, em Deus de idade de 16 anos.
Fui tirado uma chapa de rachis, de geralmente não deu nada. Foi feito exame de fezes, urina e sangue, também deu tudo negativo. E disseram que não tinha nada. E eu saí sofrendo. E então, com as graças de Jesus, cheguei em casa, eu vim no programa da Igreja Deus é Amor. Então fiz 2 campanhas. E graças a Deus, estou são completo. Não sente mais nada? Mais nada, graças a Deus. O senhor mora onde? Eu moro no Parque Santo Antônio, Rua dos 8, número 19. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais este irmão que conta a bênção recebida de nosso Jesus. Venha assistir ao maior acontecimento já visto em São Paulo. Sim, ouvintes, venha assistir um dos maiores acontecimentos já visto em São Paulo e no Brasil, aqui na Avenida do Estado, 4.568, aqui na Baixada do Glicério, a poucos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. Avenida do Estado, 4568. Eu, missionário Davi Miranda, aqui estou somente às quartas, sábados e domingos, na parte da 13h em diante. Venha receber a bênção de Deus, ouvintes de São Paulo e do Brasil. Nós ouvimos Dona Nilza, ela tinha um problema nos ouvidos, desde criança, mas ela indo viajar, cerca de 1 ano atrás, e ela ficou totalmente surda. As pessoas conversavam com ela, ela apenas percebia, via com os olhos, a pessoa movimentando os lábios, a boca, mas todavia, diz ela que não escutava nada. E alguém ligando o rádio para ela receber a bênção, é claro, e ela, na hora que ligaram o rádio no programa Voz da Libertação, veja que coisa linda, ouvintes, uma surda que não escutava há 1 ano, na hora que ligou no programa, Deus repreendeu aquele demônio da surdez e ela passou a ouvir na mesma hora, para a glória de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Realmente, nós vemos, irmãos ouvintes, que a maioria das enfermidades são obras diabólicas, obras malignas, que afligem a humanidade. E o Senhor Jesus nos diz, esta casta só sai com oração e jejum. E foi o que aconteceu com Nilza, que há 1 ano estava totalmente surda dos 2 ouvidos. Mas pelo programa A Voz da Libertação, Deus abriu os seus ouvidos e ela está ouvindo perfeitamente, como os ouvintes acabaram de ouvir, para a glória de Deus, nosso Pai. Também Fábio Liberato, ele sofreu uma anemia tão grande, uma fraqueza tão grande, não podia andar, ficava somente deitado. Mas ele, passando a ouvir o programa A Voz da Libertação, sua mãe e ele orava comigo a Deus. E diz ele, com apenas 8 dias que eles oravam comigo através deste programa, Deus o recuperou. E com 8 dias ele já passou a trabalhar para a glória de Deus, nosso eterno Pai. E já veio testemunhar, como os ouvintes acabaram de escutar, o senhor Fábio Liberato contando a bênção recebida de Deus. Águido Ribeiro, ele tinha feito 3 operações, tinha sido operado 3 vezes da garganta, e a infecção voltava, ia fazer, é claro, a 4ª operação, para ver se aquela infecção não voltaria mais. Mas neste período, ele veio à Igreja Deus e Amor, e pela oração da fé, oração geral da igreja, Deus o curou, o senhor Águido Ribeiro, e este jovem agora testemunha que está completamente curado, para a glória de Deus, nosso eterno Pai. Nós ouvimos também o senhor Joaquim de Brito, ele tirou várias radiografias, e fez vários exames, e sentia-se muito mal, ele sentia que ia morrer, e nada constatou nos exames, nada constatou nas radiografias médicas. É o caso do senhor, da senhora, que está me ouvindo aí agora.
talvez já fez tantos exames, tirou tantas radiografias, e o médico diz, mas o senhor não tem nada, a senhora não tem nada. Olha, esta obra não é para a medicina, não. Isso é obra do diabo. Essa casta só sai com oração e jejum. Então, o senhor Joaquim, vindo à igreja Deus e Amor, aqui ele foi divinamente revelado que ele tinha feito tantos exames, feito radiografias médicas, e não constatou nada, e ele estava passando muito mal. Esta foi a revelação de Deus, e naquela hora ele veio à frente, nós oramos por ele, expulsando aquela enfermidade maligna, e o senhor Joaquim de Brito já voltou a testemunhar que agora está perfeitamente curado. Não dói mais a cabeça, não dói mais as pernas, não dói mais o braço, não tem mais dor no organismo, está completamente curado, porque aquele demônio que estava localizado no corpo do senhor Joaquim de Brito foi expulso em nome de Jesus Cristo, aqui na igreja pentecostal Deus e Amor, que está na Avenida do Estado, 4568, aqui na Baixada do Glicério, a poucos minutos do Parque Dom Pedro II. Venha Brasil, venha São Paulo, venha Brasil, receber a bênção de Deus conosco. Vamos continuar a ouvir esses testemunhas, que nós não se cansamos de ouvir. É coisa linda, é coisa maravilhosa, a menos que a pessoa não tenha amor ao seu semelhante. Mas aquele que ama ao seu próximo tem prazer de ouvir esses milagres, essas maravilhas extraordinárias que Deus tem operado pela sua santíssima vontade e para a glória do seu santo nome. Ouça com atenção, para a glória de Deus e o aumento da nossa fé. Como a irmã chama? Tereza. O médico pediu que era para ficar internado porque o caos era grave. Foi uma dor de cabeça que jogou o olho esquerdo para fora. O olho saiu todinho para fora e virou o lado branco, o preto para dentro e o branco para fora. Puxa. Então, eu deixei ele no hospital muito amagoada. Quando fez 10 dias, o médico, eu vim de lá, fui ver no hospital e voltei. Cheguei aqui na igreja de Deus e Amor e eu pedi, na hora que o irmão orava por revelação, Senhor, tenha misericórdia, revela para o irmão se meu filho está curado, porque eu quero ir buscar ele. Quando eu acabei de falar assim, o irmão revelou. Aqui tem uma criança, alguém tem um filho no hospital e pede, o Senhor agora respondeu. Esse filho está liberto e está salvo pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu senti muita alegria em Deus, saindo daqui, amado irmão. Cheguei no hospital, o meu filho já estava com alta. O médico disse que não encontrou enfermidade alguma e não deu nenhum remédio para ele, e eu trouxe para casa e está curado pela glória de nosso Senhor. Meu esposo também esteve aqui, com uma dor no coração, e foi revelado, foi curado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe, irmão, e aumenta a fé do irmão. Taboão da Serra, Vila Pazinho, Rua José Amâncio, número 80. Que Deus abençoe, irmão. Honras e glória ao nosso Jesus, por mais uma irmã que dá maravilhoso testemunho de bênção para a glória de Deus, nosso Senhor. Como a irmã chama, irmã? Eu chamo Arlinda Pereira Coutinho. Conte a bênção, irmã. Irmão, eu vou dar testemunho de muitas e muitas bênçãos que Jesus me deu, graças a Deus. O primeiro dia que eu entrei nessa igreja, eu entrei sentindo uma dor na espinha, irmão, que eu não aguentava, que eu não suportava. O primeiro dia que eu entrei na igreja, graças a Deus, só pela oração da fé, eu fui libertado daquela doença, daquela enfermidade que eu estava sentindo na espinha, e voltei para casa, graças a Deus, não senti mais nada, até essa hora bendita de Jesus Cristo, não senti mais nada. Também sofri uma enfermidade no ovário há muitos anos, há 16 anos, uma perturbação que eu tinha, essa enfermidade que não sarava. E graças a Deus fui liberta. Daqui na igreja Deus Amor, fui liberta dessa enfermidade também. Sofria também da pressão alta, graças a Deus fui curada também aqui na igreja Deus Amor. Graças a Deus. E várias enfermidades que eu sofri, graças a Deus fui curada dentro desta igreja. Graças a Deus. Até o próximo batismo ainda sentia muitas coisas. Mas graças a Deus, depois que eu fui batizada, graças a Deus, meu Deus, nessa hora bendita estou dizendo, nunca mais eu senti uma dor de cabeça. Graças a meu Jesus da glória. A senhora mora graças onde, a Jesus. Eu moro no Jardim Centenário, no Jardim Imperador, Rua 9, número 20B. Graças a Deus, Deus que abençoe. Amém. Honras e glória ao nosso Jesus, por mais uma irmã que acaba de contar importantes bênçãos
recebida de nosso Jesus. Como a irmã chama? Rosilda Maria de Almeida. Conte a benção, irmã. Irmão, quando eu cheguei nessa igreja, eu era diabética, desenganada pelos médicos do Hospital das Clínicas, onde eu me tratava, e cheguei aqui, não fui revelada, e graças a Deus eu sarei da diabetes, eu sofria do coração, sarei, graças a Deus. Eu sofria de sinusite, uma sinusite crônica, estava com a operação marcada, irmão, para ser operado no Hospital das Clínicas, e graças a Deus, Deus me revelou e eu fui curada. De uma só vez, eu tinha 11 vidros de remédio, aquele dia onde eu tinha que pagar 80 contos, e fazia 3 semanas que eu estava na cama, respirando pela boca, porque eu não tinha jeito de respirar, uma dor de cabeça que eu faltava correr louco, eu estava surda e cega, porque aquela sinusite acabava com a minha vida. E graças a Deus eu fui liberta, e irmão, depois eu fiquei doente, me deu uma bronquite crônica, e graças a Deus eu cheguei aqui, não fui revelada, fui para casa, chegou em casa eu deitei, quando eu dormia eu senti que eu estava aqui do lado da igreja, uma multidão de gente na hora da oração, e quando desceu um varão vestido de branco, a primeira pessoa que ele pôs as mãos foi sobre a minha cabeça. E naquele mesmo dia eu acordei boa e estou salva e sã, graças a Deus, até hoje. Depois a infecção tomou conta da minha perna, e eu fui para o hospital para ser cortada a perna. Fiquei fazendo exames 9 dias e tirando chapa, quando a enfermeira chegou e falou para mim, amanhã você veio com a gilete, me raspou a perna, tudo, amanhã a sua perna vai ser cortada. Eu falei, louvado seja Deus. Irmãos, eu falei para a enfermeira, eu não vou tomar injeção, que eu tomava 6 injeções por dia. Vocês não vão me fazer nada enquanto eu não falar com o médico, porque eu posso sair daqui para o cemitério, mas com minha perna, porque minha perna não vai ser cortada. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu confio em Deus e não nos homens. E tenho fé em Deus que minha perna não vai ser cortada. As minhas filhas estavam em visita, irmão, eu fiz uma carta e mandei para a igreja pedindo as orações, que eu sou membro, pedindo as orações da igreja em meu favor. Daqui da igreja, irmão, graças a Deus. Quando foi de noite, eu me ajoelhei no meu leito, lá no 8º andar, no leito 145. Então eu pedi para Deus que Ele fizesse com que os homens não cortassem a minha perna, que os primeiros passos que eu pudesse dar na vida, eu iria para a igreja e daria para Deus aquilo que eu pudesse do salário da minha filha, porque eu não estava trabalhando. Irmão, no outro dia, quando o médico chegou, eu perguntei para ele, doutor, o que é que vocês vão fazer comigo? Ele falou, a sua perna vai ser amputada. Eu falei, doutor, de jeito nenhum. Ele falou, por quê? Você veio para aqui para ser mandado ou para mandar? Eu falei, doutor, eu não vim para mandar, mas na minha perna eu mando, porque foi Deus que me deu e ela não vai ser cortada. Mas dou graças a Deus, irmão, não tenho com que agradecer a Deus, porque a minha perna estava completamente engrenguenada, toda vermelha, toda manchada, e Deus me libertou. Então eu pedi uma palavra para Deus, então na hora o Senhor me deu o Salmo 20, onde eu li e muito me alegrei pela graça de Deus. E hoje, irmão, graças a Deus, não tenho com que agradecer, e sou a mulher mais feliz do mundo, porque eu não tenho marido, tenho 10 filhos. E ai de meus filhos se eu ficasse sem minha perna, porque eu preciso trabalhar com a graça de Deus dar conta dos meus filhos. Graças a Deus. Você mora onde, irmão? Eu moro na rua 5, número 13, Jardim Tamoio, Jardim Ângelo Santo Amaro. Honra e glória ao nosso Jesus por mais uma irmã que acaba de contar a bênção recebida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente, amados ouvintes, através desses grandes milagres, nós possamos ver ao nosso Jesus fazendo milagres e maravilhas pela sua santíssima vontade e para a glória do seu santo nome. Ouvimos, a senhora Arlinda Pereira Coutinho sofria muitas dores na espinha. Era um desespero as dores que a dona Arlinda Pereira Coutinho
sentia na sua coluna, mas ela ouvindo o programa, este programa que o senhor está ouvindo agora, que é o programa A Voz da Libertação. Ela anotou o endereço e veio, e aqui ela foi milagrosamente curada, somente pela oração da fé. E após ser curada, ela aceitou a Jesus. Mas ela era católica e ela soube agradecer a Deus pela cura da sua coluna, que ela recebeu aqui na Igreja Deus e Amor, aceitou a Jesus. Mas ela estava com muitas enfermidades no seu corpo, e ela então se decidiu batizar. E no batismo, quando ela se batizou, na hora que ela se batizou, desapareceu todo o resto das suas enfermidades. E ela testemunhou com alegria, para a glória de Deus, que nada sente mais. É uma mulher perfeitamente sã, sem sentir dores, sem sentir enfermidades. Após o batismo, está curada de todas enfermidades que tinha. Também Dona Teresa, o seu filho sofreu uma enfermidade terrível nos seus olhos. Não sabemos, ela não soube explicar, porque o médico não lhe falou o que era. Diz que os olhos do seu filho saltou para fora. E além de saltar para fora os olhos do seu filho, os dois olhos, virou o olho, o preto ocupando o lugar do branco, o branco ocupando o lugar da parte preta do olho. Então ficou, irmão, um desespero para a Dona Teresa, porque o seu filho estava nessa situação. E é claro, uma mãe, quando vê o seu filho nessa situação, saia correndo às pressas para o hospital. E foi o caso de Dona Teresa. Mas como a irmã Teresa já era crente, ela deixou seu filho internado. E ela correu depressa aqui para a igreja, saindo do hospital, já veio direto para a igreja para orar comigo, para orar conosco, a favor do seu filho que estava internado. E graças a Deus, diz ela, que a sua preocupação era tão grande. Quando terminou o culto, ela saiu às pressas para o hospital das clínicas, e chegando lá, o milagre de Deus já havia acontecido, sem medicamento nenhum, porque até aquele momento os médicos estavam aguardando exames para dar o medicamento. E não precisou medicar, porque o Senhor Jesus já havia curado, e ela então o filho dela recebeu alta, e ela já levou para casa, curado desse mal dos olhos, que tinha virado os olhos e saltado para fora os dois olhos, nos diz Dona Teresa. Ouvimos também outro testemunho que muito nos emocionou, ouvintes. É de Dona Rosilde Almeida. Ela sofria de diabetes, sinusite, e ela tinha que operar a sinusite, porque diz ela que era uma dor terrível. Tinha certos momentos que ela ficava surda e cega. Como estava gravado, não ouvintes? Essa sinusite, que ela ficava surda e cega, e devido ao diabetes. Ainda, ela estava numa situação terrível, tinha também bronquite, e ela, suas filhas visitando ela no hospital, que estava internada, ela enviou um pedido de oração aqui para a igreja, para nós orar por ela. E nós orando, Deus concedeu a bênção. Inclusive, devido ao diabetes que ela tinha que fazer uma operação devido à gangrena que ela tinha em uma das suas pernas, e agora o médico tinha que operar. Então a enfermeira chegou e rapou a sua perna, e ela perguntou: por que estão rapando a minha perna? Porque amanhã o médico vai amputar a sua perna, vai cortar a sua perna. Ela disse: de maneira nenhuma, vocês não vão fazer nada comigo sem primeiro eu falar com o médico. E naquela noite, quando ela ia cortar a perna no outro dia, naquela noite, Dona Rosilde de Almeida, ela fez um voto a Deus, dizendo: a Deus, eu tenho 10 filhos, e ai dos meus filhos se eu morrer. Então ela fez aquele voto a Deus, se Deus curasse ela daquela gangrena na sua perna, e ela viesse a primeira visita que ela iria fazer ao sair lá do hospital, aonde ela estava internada, a primeira visita seria aqui na igreja Deus e Amor. E Deus ouviu o voto de Dona Rosilda de Almeida. Que coisa linda, ouvintes. Ouviu o voto desta irmã e curando ela na mesma hora. Quando o médico chegou outro dia,
O médico disse então, inclusive ela teve um sonho com um anjo de branco, louvado seja Deus, que chegava à beira da sua cama, naquela noite que ela fez o voto a Deus. Que coisa linda o voto, né, irmãos? Move as mãos de Deus, Deus envia até os anjos, mas eu creio que era o Senhor Jesus Cristo curando ela, aquele varão de branco que ela viu em torno da sua cama, do seu leito, que ela deu até o número do leito da cama que ela estava lá internada. E o anjo então, aleluia, glória a Deus, chegou junto da cama dela, operando este grande milagre na vida de Dona Rosilda de Almeida. E o médico outro dia, ele queria cortar a perna. De maneira nenhuma, doutor, eu não vou deixar cortar a minha perna, porque eu sonhei com um anjo ao lado da minha cama e eu estou curada, louvado seja Deus. E o médico disse, não, a senhora veio aqui para mandar ou para ser mandada? Ela disse, eu não vim para mandar, doutor, mas na minha perna eu mando. Eu posso até morrer, mas vou morrer com a minha perna, doutor. Aleluia, glória a Deus. Que fé bendita de Dona Rosilda de Almeida. E Deus, desde aquela hora, ela tinha sido operada por Deus e recebeu alta e veio testemunhar, como vocês ouviram, para a glória de Deus. Está completamente curada daquela gangrena que tinha na sua perna e não precisou cortar, porque nosso Deus enviou seu anjo, como enviava lá em Jerusalém, para agitar a água do tanque de Betesda. E o primeiro enfermo que descia no tanque de Betesda era curado de qualquer enfermidade. Eu creio que é o mesmo anjo que visitou Dona Rosilda lá no seu leito, no hospital, onde estava internada, para cortar a perna, mas não precisou, porque está curada pelo milagre de Deus. Ouvintes que estão na mesma situação, que estão para ser operados, que estão doentes, enfim, problema no lar, na família. Olha, a situação de Dona Rosilda era desesperadora com 10 filhos. Aí ela disse, ai de meus filhos, se eu morrer. Mas Deus, que é Pai, que é justo, curou ela e quer curar também o senhor, a senhora, que me escuta, não importa onde está me ouvindo. Venha, venha, é todas as quartas, sábados e domingos, a partir da 1h, que eu, missionário Davi Miranda, aqui estou pregando e orando pela divina revelação do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, mas aonde que é, missionário? É aqui mesmo, ouvintes, note o local. Ouvintes queridos, não importa qual é a tua religião, anote o endereço e venha, venha mesmo, porque Deus tem a bênção e o milagre a todos vocês. É na Avenida do Estado 4568. Eu disse Avenida do Estado 4568, aqui no centro de São Paulo, a poucos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé, aqui na Baixada do Glicério, ao lado do elevado Costa e Silva, aqui no centro de São Paulo. Como o senhor chama? João Antunes dos Santos. Conte a bênção. Irmão, eu, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quero confirmar essa bênção recebida das suas mãos poderosas. Há 3 anos atrás, eu vinha sofrendo cólicas renais, forte mesmo. Então, ao ponto que fui ao médico. Lá foi constatado alguma coisa que eu devia ser operado. Mas dizendo ele que eu já não tinha mais pedras no rim, porque eu havia já expelido uma. E eu então comecei a tomar remédio, foi indo fazendo tratamento e nada resolvia. Então, logo há uns 2 meses atrás, fazendo a campanha de 7º dia aqui na igreja, Deus é amor, eu senti no primeiro dia que ia começar a campanha, eu coloquei um rádio de pilha em cima da bexiga e urinei sangue puro. Na hora do programa? Na hora do programa. Foi operado por Jesus. Então, eu fiz a campanha do 7º dia e logo após a campanha eu comecei a expelir as pedras. Tenho tanto como umas 14 pedras dentro de um vidro. Enormes pedras
que o Senhor operou com a sua mão santa e poderosa. Sem tomar remédio. Sem tomar mais remédio nenhum. Tá Só pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E estou bem, estou me sentindo, graças a Deus, muito bem. Estou curado. Não sente mais dor? Não, senhor, não sinto mais nada. Então já expeliu todas as pedras, né? Com toda certeza. O senhor mora onde, irmão? É aqui em Porto Alegre, na rua Mariano de Matos, 803, bairro Medianeira. Ficamos obrigados, viu, irmão? Honra-se e glória ao nosso Jesus, por esse irmão que acaba de contar tão grande e glorioso milagre que o Senhor Jesus operou em sua vida através da campanha em 7 dias. Diz ele que pôs 14 pedras dos seus rins e agora está curado, não sente mais nada para a glória de Jesus. Como a irmã chama? Hermenegilda Belling. Conte a bênção. A bênção, em primeiro lugar, a saúde da amada Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, e ao servo, grande servo do Senhor Jesus, o missionário Davi Miranda, com a doce paz do Senhor Jesus. A primeira graça que eu alcancei foi o dia 31 de dezembro de 75. Eu escutei esse maravilhoso programa da Voz da Libertação. Eu pus um copo d'água em cima, que há 12 anos eu sofria o câncer no sangue supurado. E tomei a metade dessa água e a metade me lavei. E estancou a hemorragia até no dia de hoje. Depois, dali em diante, comecei a comer melhor, porque eu comia arroz com água. Meu alimento não tinha mais um alimento que eu podia me alimentar. Eu estava assim desenganada por toda a ciência médica. E eu já sabia que era o câncer. Aí eu falei para minha mãe que eu ia melhorando, escutando o programa, ia melhorando. No dia 7 de abril, eu aprontei as malas e fui até a Igreja Pentecostal Deus e Amor, em São Paulo. Lá fui revelada do câncer, da coluna, de lesões cerebrais, enfim, da hemorroide, de vários outros problemas, assim, de muitas graças que eu recebi. E no mesmo dia que eu fui revelada, eu passei a me alimentar e passei 31 quilos, passei para 80 quilos. Eu sofri esse câncer há 12 anos passados, mas com a graça e o poder de Deus, eu estou bem, graças a Deus. Quantos quilos a senhora tinha ficado? 31, e passei para 80 quilos que eu estou pesando. A senhora ficou pele e osso. Fiquei, senhor. E eu, então, ouvindo a voz do missionário Davi Miranda pelo rádio, eu disse para a mãe, é esse que vai orar por mim e o Senhor vai ouvir essa oração e vai me dar vitória. Eu cheguei lá, recebi a graça e o poder do Senhor Jesus, ter a libertação total e completa. Ficamos obrigados, viu, irmã? Glorificando ao verdadeiro Deus, já está na hora de o adorar, de o glorificar. Tudo brilhar e dar glória, pois com ele temos vitória. Vamos glorificar a Deus, glória. Tudo brilhar e dar glória, pois com ele temos vitória. Vamos glorificar. Sim, ouvintes, vamos glorificar a Deus por estes grandes milagres que estamos ouvindo diariamente através do programa A Voz da Libertação. Ouvintes, anote o endereço aonde essas pessoas têm sido curadas, para que o Senhor e a senhora também recebam o milagre e as bênçãos de Deus. É aqui mesmo no centro da capital de São Paulo, na Avenida do Estado, 4568. Aqui a poucos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. O senhor, a senhora que ligou o rádio agora, pela primeira vez está me ouvindo, anote o endereço. Avenida do Estado, 4568, aqui na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo, a poucos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. Ouvimos aqui o senhor João Antunes. Senhor João Antunes dos Santos, ele sofria cólicas renais, cólica nos rins, e foi o médico. E o médico atestou que ele tinha pedras nos rins. E ele sentia dores horríveis. Certo dia, ele orando conosco, comigo, através do programa Voz da Libertação, Deus começou a operar ele. Que ele passou, diz ele, a urinar sangue vivo,
Porque quando as pedras são arrancadas de um local para outro dos rins da pessoa, até elas se localizarem no outro local, causa essa hemorragia. Então era o caso do Sr. João Antunes. É aquela hemorragia terrível nos seus rins, devido às pedras nos rins. Então ele ouvindo o programa, ele percebeu que Deus começou a operar. Porque as dores realmente são horríveis. São horríveis, ouvintes. Eu também já sofri pedra nos rins. E pela misericórdia de Deus, pelo milagre de Deus, Deus operou fazendo eu expelir não 14 pedras dos meus rins, como o senhor João Antunes, dos santos, expeliu através da oração da campanha que ele fez na igreja Deus e Amor. Mas eu expeli 3 pedras dos meus rins, 2 pedras do rim direito, uma do rim esquerdo, sem intervenção médica e sem medicamentos. E o senhor João Antunes também, ele conta este grande milagre, que após ele ouvir o programa, ele sentiu que Deus começou a operar os seus rins. Então ele correu para a igreja e fez uma campanha de 7 dias na igreja Deus e Amor. E no decorrer desses 7 dias da campanha que ele fez conosco, na igreja Deus e Amor, ele expeliu nada menos do que 14 pedras. 14 pedras, que eu creio 14 pedras dá para encher uma mão. Muitos vêm falar em pedra e não sabem o que é pedra realmente. É pedras que formam nos rins da pessoa devido a certos tipos de alimentações. E esse é o João Antunes, então, fazendo a campanha, expeliu nada menos do que 14 pedras dos seus 2 rins e está completamente curado. Nunca mais sofreu essas cólicas renais. Para a glória de Deus, seu João Antunes dos Santos já voltou testemunhando que o milagre de Deus aconteceu na sua vida e está completamente curado para a glória de Deus, nosso eterno Pai. Também a Dona Benig realmente estava em uma situação muito desesperadora. Por que, ouvintes? Porque ela estava com câncer no sangue, atestado pelos médicos da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a sua mãe e ela passaram a ouvir o programa A Voz da Libertação pelas ondas curtas da Rádio Universo de Curitiba. E na hora que eu orava, eles oravam comigo, porque a situação de Dona Benig era desesperadora. Ela estava sofrendo já nada menos do que há 12 anos. Há 12 anos ela sofria. Há 12 anos ela sofria desse câncer no sangue em tratamentos com os médicos da cidade de Pelotas. Cada vez piorando mais, porque o câncer era no sangue, chamada leucemia. Ó, irmãos, ela ficou tão magra, ela não conseguia mais comer, não conseguia dormir, ficou apenas com 32 quilos, peso de uma criança, apenas de pouquinhos anos. Veja a situação, ouvintes. Ela ficou com 32 quilos de peso somente. E a sua mãe e ela, eu creio que na hora do programa, que orava na Rádio Universo de Curitiba, elas choravam, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. E ela começou a sentir melhor. E certo dia ela disse: mãe, eu vou a São Paulo, eu vou buscar a cura na igreja Deus e Amor. Porque ela dizia, na terra tem que haver algum homem de Deus, que Deus possa usar. E ela já era crente das Assembleias de Deus, diz ela. E ela então, ela já sentiu melhor através do programa, já pôde arrumar as suas malas e viajar a São Paulo. Aleluia, Senhor. E chegando aqui em São Paulo, na igreja Deus e Amor, Deus me revelou esta senhora Benig, que estava sofrendo de câncer. Eu não conhecia ela, nem ela nos conhecia, pois ela estava aqui em São Paulo, na igreja Deus e Amor, pela primeira vez. E aqui ela foi revelada do câncer no sangue. E ela pode ser revelada
sentiu a cura, e aí ela ficou mais alguns dias da semana aqui em São Paulo para receber mais bênçãos. Naquela época eu pregava de manhã, à tarde e à noite, nos 3 horários. Eu orava pela divina revelação, e ela também foi revelada de um mal na cabeça, de um tumor canceroso na cabeça, e o tumor desapareceu, e da coluna também, que ela sentia muitas dores horríveis, foi curada também. E quando ela retornou para Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela não sentia mais o câncer, ela já estava se alimentando bem, dormindo bem, e ela chegando lá em Pelotas, ela foi ao médico, e o médico nada mais encontrou. Ela diz no seu testemunho que ela fez tratamentos também em Porto Alegre, com os médicos do Rio Grande do Sul, mas sabemos, irmãos e ouvintes, que o câncer realmente é uma enfermidade terrível, que somente a oração e o jejum, somente o poder de Deus, somente o sangue de Jesus é quem pode curar, como curou Dona Benig, lá da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sofria 12 anos, ficou pesando 32 quilos. Oh, meu Deus! Oh, irmãos, eu lembro quando ela deu esse testemunho, ali na nossa igreja de Porto Alegre, que eu gravei ali, como eu disse a vocês, eu sempre estava ali fazendo campanhas em Porto Alegre, e ali quando ela deu o testemunho, já era uma senhora forte agora, com peso normal, aproximadamente de uns 60 e poucos quilos, como prova que Jesus já havia curado do câncer pela divina revelação e pelos dons do Espírito Santo. E o Senhor, a senhora, que está em uma situação terrível, como estava Dona Benig, cancerosa, está emagrecendo dia a dia. Oh, não deixa esta enfermidade se agravar mais. Corra depressa para a igreja Deus e Amor, que o pronto socorro de nosso Jesus. E eu tenho certeza que este Jesus maravilhoso, que o mesmo ontem, hoje e eternamente, como curou Dona Benig, vai curar também o Senhor, a senhora que está enfermo, não importa qual é o tipo da sua enfermidade, se é doença na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na garganta, se é doença no esôfago, se é doença no estômago, nos pulmões, nos rins, na coluna, nos pulmões, nos braços, nas mãos, se é doenças, nas pernas, nas juntas das pernas, no joelho, se é enfermidade da bexiga, se é infecção interna, não importa, ouvintes, o tipo de males, o Deus que curou Dona Benig, Ele não mudou, aleluia, Ele continua a curar o câncer, a AIDS e toda sorte de enfermidades e males, porque todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra. Este Jesus que venceu a morte, este Jesus que venceu o inferno, Ele quer curar o Senhor, a senhora também. Ah, como o Senhor está sendo tardio para atender o apelo de Deus. Não seja tardia, minha irmã católica, todos os irmãos que não são crentes, não seja tardio para entender o convite do nosso Deus e Pai. Venha com toda a sua querida família, pois nós o amamos a todos e queremos ver todos curados e libertos. Anote o local da bênção. É aqui mesmo, na Avenida do Estado, no centro de São Paulo. Eu disse Avenida do Estado, 4.568. 4.568, aqui na Baixada do Glicério, ouvintes, aqui a pouquinhos minutos do Parque Dom Pedro II e da Praça da Sé. Eu, missionário Davi Miranda, aqui estou te aguardando, meu querido irmão que não é crente, minha querida irmã católica e todos os irmãos que não são crentes. Eu aqui estou te aguardando somente às quartas, sábados e domingos, a partir da 1 da tarde em diante. Venha, ouvintes, um local de muito fácil acesso,
e muito fácil de ser localizado. E aqui na Baixada do Glicério, a poucos minutos da Praça da Sé e do Parque Dom Pedro II. O mesmo Deus, o mesmo Senhor que curou Dona Benig do câncer no sangue, do câncer na cabeça, da coluna, que Dona Benig ficou pesando 32 quilos apenas. Hoje uma mulher forte, trabalha, não tem mais câncer, porque Deus o curou. E o senhor, a senhora também. Eu creio que o senhor, a senhora, não for curado pela sua fé em Deus, será curado pela fé da igreja, ou por minha fé, em nome de Jesus Cristo. Venham todos receber a bênção. É todas as quartas, sábados e domingos, a partir da 13h em diante. Que aqui estamos em santa consagração a Deus, para orar por todos os nossos milhões de ouvintes. Nesta hora vamos continuar a ouvir os testemunhos que nós não se cansamos de ouvir, que realmente são testemunhos que comovem os nossos corações e aumenta a nossa fé e faz-nos dar glórias a Deus e aleluia ao grande Salvador Jesus Cristo. Como a senhora chama, irmão? Pelo Siloto de Ávila. Conte a bênção, irmão. Irmão, a bênção que eu tenho de contar é uma bênção muito maravilhosa, que essa igreja, desde que veio para Porto Alegre, a igreja mais abençoada que eu encontrei com Porto Alegre foi essa. Eu sofria da hemorroide há 20 anos, irmão, mais de 20 anos, hemorroide daquela pior mesmo. Já estou boa, não fui revelada, só da oração da fé, e também das minhas varizes, quando comecei aqui, já vai para 6 meses, que eu já estava com a baixa para ser operada, e comecei a frequentar aqui, estou boa, graças a Deus, e já sou crente, e no próximo batismo vou me batizar. A irmã mora onde? Eu moro na Vila Brasília, Rua 5, número 546. Ficamos obrigados, irmão. Como a irmã chama? Ivone Borba Trapp. Conte a bênção. Bênção que eu tenho que dizer que eu sofri 1 ano da coluna e não podia andar direito, sentia uma coisa ruim no corpo, um desânimo. Aí eu fui ao médico, e o médico mandou bater radiografia, deu coluna fora do lugar, músculos fora do lugar. Foi de um parto que eu tive. Então ele mandou eu fazer um tratamento, fiz nada, adiantou. E eu não sabia que tinha o programa do pastor, do missionário aqui, Davi Miranda, no rádio, na Real. Foi que um dia eu liguei o rádio de manhã, estava dando as orações dele. Aí me ajoelhei ali e comecei a orar também. E pus um copo com água perto do rádio. Comecei a tomar aquela água todos os dias. E eu me curei, não sinto mais nada na coluna. Faz uns 4 meses que eu não sinto, faço serviço, não sinto mais nada na coluna. Estou sã, graças a Deus. Quanto tempo a senhora sofria da coluna? Sofria 1 ano. E estou sã completamente, que eu não sinto nada. Curado mais. Só pelo programa Voz da Libertação. Isto. E tomando água pelo rádio. E ainda continuo tomando. Eu sei que estou curado, mas continuo tomando. E dou graças a Deus que eu me sinto bem. Você que a senhora não sente mais dores? Não sinto dor nenhuma mais. Tenho movimento no corpo, faço movimento. Antes não podia. E tratamento não adiantava. O que adiantou foi água no rádio, graças a Deus. Tomando a água do rádio. A irmã mora onde, irmã? Em Guaíba, na rua Piauí, 175. Ficamos obrigados, irmão. Como o irmão chama? Edemundo Roda de Aves. Conte a bênção, irmão. Eu recebi uma grande bênção, que eu sofri há uns 3 anos de uma dor forte assim na altura dos rins. E pela oração do missionário Davi Miranda, estou curado. Fez 1 ano e mais, que graças a Deus daqui para cá não sinto mais nada. O que eu não podia fazer antes, hoje posso fazer de tudo e graças a Deus não sinto nada. Agradeço a Deus por essa grande bênção que eu recebi. O senhor mora onde, irmão? Eu moro em município de Pinheiro Machado, em Alegrias, primeiras zonas. Ficamos obrigados. Como o irmão chama? Angimiri Mendes Silveira. Conte a bênção. Eu sofria de estômago, não podia comer nada, e eu comia, me fazia mal, fazia tudo mal no estômago, vomitava e tudo, graças a Deus fui curado em nome de Jesus. Não foi curado aonde, irmão? Aqui, através do programa. O irmão não sente mais nada? Graças a Deus não sinto mais nada, em nome de Jesus. Agora pode se alimentar? Posso alimentar bem agora, graças a Deus. O irmão mora onde, irmão? Eu moro na bairro Cruzeiro. Aqui em Porto Alegre mesmo? Em Porto Alegre mesmo. Tem rua lá? Tá, rua Travessa a B. Número 200. Ficamos obrigados, irmão. Como a irmã chama? Julieta Nunes Xavier. Conte a bênção, irmão. A minha bênção, irmão, eu fui operada da tireoide e não fiquei boa. Fiquei 4 anos sofrendo, eu já não comia, não dormia, não podia me deitar, eu me sufocava, sabe, irmão?
E daí começou a aparecer enfermidade no estômago. Eu fui ao médico, ele disse que era 3 hérnias que eu tinha no meu estômago e que eu tinha que ser operada outra vez. E eu disse mas que eu não podia ser operada, que eu já tinha sido operada já 5 vezes, já era a 6ª vez. Ele disse que não, que eu tinha que ser operada porque senão não ia ficar boa. E aí o médico disse que eu tinha que baixar. Eu disse, então o senhor espera um pouco, que eu vou arrumar quem cuide da minha casa e depois eu venho baixar. E nesse meio tempo eu venho fazer a campanha aqui. E fiz esse voto a Jesus, fiz a campanha de 7 dias. Quando eu voltei no médico para ir buscar a baixa, eu pedi a ele que só baixava se ele me fizesse radiografia. Aí ele me passou de novo, me fez radiografia e disse assim, não vai ser preciso operar agora, baixar, porque não tem mais hérnia, não sei onde foi. Foi Jesus quem operou. Jesus que me operou, graças a Deus. Depois a senhora voltou ao médico, ele fez nova radiografia e constatou que não tinha mais hérnia no estômago. E eu não tinha mais as hérnias, e disse assim, nós vamos esperar mais um pouco, que tu não tem mais nada, o que nós vamos te cortar. Graças a Deus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Pedro Ivo, 880, Barra Auxiliadora, Porto Alegre. Ficamos obrigados, irmão. Como a irmã chama? É a minha netinha, que foi herniada desde a hora que nasceu. E ela tá com vergonha de dar o testemunho, então eu vou dar por ela. E ela chama Cátia dos Santos. E ela tinha uma hérnia da boca do estômago e o médico do colégio queria operar ela. E eu fiz um voto com Jesus, escutando o seu programa, e ela junto, de joelho muitas horas, e eu botava o copo de água em cima do rádio, escutando ali, orando junto com o Senhor, e graças a Deus, botando água no umbigo dela, e ela tomando estação completamente, foi o médico, não tem mais hérnia, não tem mais, faz 10 anos que ela tem essa hérnia. Já nasceu com a hérnia. Nasceu com a hérnia. E Jesus operou. Operou, glória a Jesus. Maravilha. É maravilha mesmo, essa guria que tem. Qual é o teu nome, moça? Cátia dos Santos. Você não tem mais a hérnia? Não. Está curada por Jesus? Estou. Graças a Deus. Onde você mora? Na Rua Alves Cabral 132. Ficamos obrigados, irmão. Honras e glória ao nosso Jesus, por grande bênção operada por nosso Jesus, como os ouvintes acabaram de ouvir. Então ouvi Realmente, ouvintes, Senhor Jesus é o pão da vida. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e médico por excelência. Como o Senhor e a senhora ouviram, estas pessoas testemunhando o milagre recebido de Deus, nosso Pai. A senhora Ávila era católica, ela sofria hemorroidas há 20 anos e varizes em suas pernas, e era necessário operar as varizes. Mas louvado seja Deus, que ela, ouvindo o programa A Voz da Libertação, ela veio à igreja Deus e Amor, e Deus, nosso Pai, curou das varizes e da hemorroida que ela sofria há 20 anos. Também a senhora, outra senhora que contou que sofria da coluna há 1 ano, e ouvindo o programa A Voz da Libertação, orou comigo na hora do programa, e as dores da sua coluna sumiu, porque Deus, nosso Pai, o curou milagrosamente e misteriosamente, para a glória do seu santo nome. E essa senhora testemunhou com alegria, porque o Senhor é bom para com aqueles que buscam a sua misericórdia, a sua compaixão. Senhor Edemundo de Ávila, ele sofria da coluna já há muito tempo. Quanto dor, quanto sofrimento, quantas noites em claro a pessoa que sofre da coluna passa. E era o caso, Senhor Edemundo, é devido às dores que ele sofria, passava muitas dores em claro, mas ouvindo o programa A Voz da Libertação, orou comigo e Deus operou este grande milagre e não tem mais nada na coluna, para a glória de Deus. Também Algemiro Silveira sofria do estômago
Diz que a alimentação não parava no estômago. Era uma coisa horrível. Ele vomitava a alimentação que alimentava-se. Mas ouvindo o programa A Voz da Libertação, orando comigo também a Deus, Deus concedeu-lhe esta grande bênção, como nossos ouvintes acabaram de escutar. Também esta senhora, esta avó, que deu testemunho da sua neta, Kátia dos Santos, que tinha uma hérnia no esôfago e tinha que operar. E ela tem apenas 10 anos de idade. Então a sua vovó, preocupada, trouxe a igreja Deus e Amor, ali de Porto Alegre, o dia que eu estava. E ali nós orando, Deus operou aquela hérnia do esôfago da sua neta, Kátia dos Santos, e ela testemunhou com alegria, como os ouvintes acabaram de ouvir. Também a senhora Xavier, ela foi operada 5 vezes de hérnia no esôfago. Note bem, ouvintes, que coisa terrível. É devido ao chimarrão, a água quente do chimarrão, que forma muitos males no esôfago. E esta senhora Xavier, que tomava muito chimarrão, eu creio, como gaúcha, e ela ficou sofrendo da hérnia no esôfago. Foi operada a primeira vez, voltou. Operou a segunda, voltou. A terceira vez a hérnia voltou no seu esôfago. Quarta vez a hérnia voltou. A quinta vez a hérnia voltou. E agora ia fazer a 6ª operação da hérnia do esôfago. Mas louvado seja Deus, que ela fez a campanha conosco na igreja Deus e Amor de Porto Alegre. E Jesus Cristo operou este grande milagre, como a senhora Xavier acabou de testemunhar, para a glória de Deus, nosso eterno Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o nome de Deus é dado glória pelas milhões e milhões de pessoas que eram enfermas e muitas até desenganadas, e hoje testemunham para a glória de Deus e derrota de Satanás. Amado ouvinte, anote o endereço para receber a bênção de Deus conosco. É aqui mesmo no centro de São Paulo, na Avenida do Estado, 4.568. Eu disse Avenida do Estado, 4.568, aqui no centro de São Paulo, a poucos minutos da Praça da Sé e do Parque Dom Pedro II, aqui na Baixada do Glicério, ao lado do conhecido Minhocão. Venha, ouvintes, venha mesmo receber a bênção de Deus. Eu, missionário Davi Miranda, aqui estou somente às quartas, sábados e domingos, a partir da 13h em diante. Já não sofria, seu espírito ao Pai ele entregou.
Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.